E ali, esse negócio de ter que preparar devocional, de aí escutar as pessoas, aconselhamento, organizar o grupo que vai fazer a entrega lá dos folhetos, essa parada aí Gerenciava tudo ali. virou a minha vida. Até que, aí por causa da liderança nos embaixadores, eu me envolvi com a liderança de adolescente, aí depois e tudo o Matheus, esse amigo meu que eu tô falando, até eu Contigo ali. terminar o seminário, a gente fez essa mesma história juntos, praticamente, Parceiro irmãos. ali. Aham. Exatamente, eu era mais amigo dele do que amigo do meu irmão mesmo, Uhum. entendeu? Inclusive a gente tinha muito mais coisa em comum do que eu tinha com meu irmão mesmo, de sangue. Então a gente viveu tudo isso junto, fomos nos despertando para as mesmas coisas juntos, fomos para o seminário juntos e tal. Batista do Sul. Aí, veja só, eu fui líder de adolescente e no final da adolescência criaram como é que a gente pode chamar isso? Um grupo de discipulado que tinha um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que tinha um grupo o livro, a leitura do livro, e tinha uma cantata também do livro. Um bagulho lindo, maravilhoso. Isso daí para Páscoa, Natal, Não, era um musical Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Pode ser em qualquer época. qualquer período. E a PIB do Alcântara, irmão, fazia tudo de música que você possa imaginar. Fazia lindo, o negócio era... Era coisa maravilhosa. Aí, eu acho que das igrejas que eu conheci na minha vida era, popularmente falando, a igreja mais engajada. Se o líder não fizesse, se o pastor não quisesse, acontecia. Dane-se. Todo mundo amava aquele negócio ali. Era fazia orgânico, acontecer. todo mundo fazia. Orgânico. Então tinha muitos corais, tinha muitos musicais nessas datas comemorativas e tinha um Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Que era um grupo de discipulado que funcionava terça-feira à noite e um grupo e uma formação de coral para cantar o musical do livro. E esse grupo era assim, suponhamos que nós três fazemos parte do grupo, uma terça você dá a lição, outra terça o Edu, outra terça eu. Mas você tem 15 anos, não tem problema. Você tem 12 anos, não tem problema. Segue o livro e... Vai. E era forçado para você se colocar como líder, para você partilhar alguma coisa. E eu lembro que ali era a pescaria das do lideranças, comissionamento. exatamente, ali e tal. da vocação, da da missão. E eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer a apresentação, e eu lembro que era uma apresentação sobre João, capítulo 19, versículo 21, ou capítulo 20, 21, não lembro bem agora, mas era sobre o evangelho de João e era uma conversa sobre fé. E eu lembro que eu fui falando, todo mundo já me tinha meio assim como um vocacionado, um protótipo de pastor, e eu fui falando e no livrinho tinha assim, qual é o seu desafio de fé? No final você tinha que responder uma pergunta, qual é o seu desafio de fé? Você compartilhava com a molecada. E eu lá. não respondi. Eu fiz a lição toda e fui vendo e eu perguntei, qual é o seu desafio de fé, Edu? Aí o Edu falava. E eu não, enquanto eles iam falando, eu ia pensando, eu não tenho uma resposta para isso, eu não consegui responder. E na minha cabeça ficava essa coisa, o meu desafio de fé é o ministério pastoral, eu tenho que dar conta disso. Desde criança, desde muito cedo, eu sinto que essa é a minha vocação. E aí naquele dia lá, eu fui para casa sem responder aquilo ali. Aí eu lembro que eu escrevi uma carta gigantesca respondendo aquilo ali. E na outra terça eu li. E a resposta era isso: eu vou dedicar minha vida para essa igreja, para essa comunidade, para o ministério e tal.